Voltando então, olá caros alunos, voltando então para o nosso bate-papo, a nossa segunda etapa da nossa aula sobre relacionamento socioprofissional. Sou o professor Edson, aqui do Senai CTM, e vamos avançar mais um pouquinho sobre esse conhecimento. E hoje nós iremos falar sobre relacionamento interpessoal. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essa aula muito legal, tá, pessoal? Para vocês ingressarem numa empresa, é interessante saber se comportar com um relacionamento interpessoal. Muito bem, então vamos começar aqui com alguns questionamentos. Todos já sabem o que significa o relacionamento interpessoal. Então, trabalho em equipe, faço parte de um grupo, onde ajudo e sou ajudado, onde existe cooperação. Dentro de um ambiente corporativo, esse relacionamento interpessoal, ele não pode, de maneira alguma, ser levado de qualquer forma, não pode ser desprezado. Até porque, um exemplo bem interessante é o vendedor que precisa ter ali uma parceria, um relacionamento interpessoal legal com os outros integrantes do grupo, da equipe, para que ele consiga se sobressair no seu papel de vendedor. Então, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal com o rapaz da logística que faz a entrega. Ele precisa muito bem também ter uma parceria com o rapaz que faz as compras do produto para que ele consiga vender. Ele tem que atender e tem que ter um relacionamento interpessoal com os seus clientes. Isso é claro, né, meus caros? Esse é o sucesso, é o segredo. Alguns clientes, eles compram da empresa muitas das vezes porque se dá muito bem com o vendedor ou atendente. Ele tem uma postura, ele tem um aspecto cortês para atender os clientes e por isso que os clientes até andam um pouco mais até chegar a essa empresa. E a questão interessante é que se esse vendedor ele for enviado para uma outra filial, ou até mesmo conseguir serviço no concorrente, é muito provável que o cliente também vá para que essa relação interpessoal continue, ou seja, o cliente já sabe os anseios do colaborador, né? O vendedor já sabe os anseios do cliente, já sabe o modelo, o perfil que ele gosta. E o cliente se sente mais confortável por já ter uma relação de confiabilidade entre eles ali. Então, o relacionamento interpessoal, ele em qualquer ambiente é interessante, pessoal, em qualquer situação, ele é interessante, tá? Então, vamos lá, avançar aqui um pouquinho para nós fazer um bate-papo aqui sobre os nossos temas que precisamos decorrer aqui nessa aulinha de hoje. Relacionamento profissional tem tudo a ver, então, com relacionamento interpessoal. Bom, a pergunta é a seguinte: como melhorar o meu relacionamento interpessoal? Então, primeiro passo aqui, nós temos ali, né, meus caros? Nós temos que ter de baixo para cima, temos que ter ética, temos que tratar as pessoas sem engano, com honestidade, com confiabilidade. Isso aí é essencial. Eu preciso também ser cordial ou cordialidade, ok? Ou seja, saber falar, o tom de voz, ser educado, preciso também, momento certo, ouvir, momento também certo, fazer as minhas inserções, tudo com cordialidade, perfeito? Eu preciso também ser assertivo, ter assertividade, está aqui, né? Então, eu preciso, antes de um pedido, eu posso até atender já um anseio, ou seja, ser proativo. Eu preciso falar um termo que seja interpretado com facilidade pelo meu receptor. Eu preciso usar uma comunicação clara e objetiva. Eu preciso falar o linguajar da pessoa na qual eu quero ser parceiro, eu quero ter uma relação interpessoal, perfeito? Outra coisa interessante que está aqui é a empatia, se colocar no lugar do outro, sentir os anseios que ele está sentindo, no caso atendimento. Quando o cliente vem, te questiona sobre um atendimento ou um serviço que ele precisa, você já faz a leitura de ambiente
e já começa a traçar ali uma estratégia para atendê-lo naquele anseio que ele está te passando. Perfeito? Então, você vai ter que se colocar no lugar do outro, desse cliente, de maneira alguma se apressar em fechar a venda pensando em si somente. Não, eu preciso fazer com que ele esteja feliz com a aquisição, mas também não posso usar como inverdade para forçar isso. Perfeito? Então, um exemplo que eu sempre falo para os meus caros alunos é o seguinte: nesse caso aqui de fazer, então, essa parceria da relação interpessoal dentro do ambiente de trabalho, quando estiver um assunto entre o vendedor e o cliente, e se ele chegar um dia lá na minha empresa e disser o seguinte: meu caro vendedor, eu preciso urgente de um fogão e você pode me entregar esse fogão até às 6 horas da tarde? Aí, pessoal, antes de dar a resposta, você precisa fazer, então, seus levantamentos. Conversar com o pessoal da logística, como que está as entregas e qual é o prazo estipulado para essa entrega. E aí o pessoal da logística vai dizer o seguinte: olha, infelizmente, hoje não tem como, nós só poderemos entregar amanhã e na parte da tarde ainda. Então, se você tiver essa preocupação, essa empatia, você chega até o seu cliente e fala: ó, meu amigo, eu vou ser sincero, eu não consigo te entregar hoje. Infelizmente, não consigo entregar hoje. Por quê? Aí você vai usar a assertividade. Porque o pessoal da logística, o pessoal das entregas, já saíram com o caminhão já carregado para fazer as entregas e eles demorarão para voltar aqui. Quando eles voltarem, a loja estará fechada. Infelizmente, hoje não será possível fazer essa entrega. Tá? Então, é claro que ele vai fazer ali um levantamento, se haverá um segundo plano, mas ele vai ser verídico, vai falar a verdade para o seu cliente. Então, o cliente vai ponderar se vai comprar esse produto ou não. Perfeito? Agora, o errado seria o seguinte: para aquela vontade de fechar logo a sua meta de venda do dia, ele fala para o cliente: não, fica tranquilo, é hoje, a gente entrega assim, fica sossegado, a gente entrega hoje. Mas aí ele já sabe que não há possibilidade de entregar hoje. Então, pessoal, vai correr muito essa relação interpessoal entre o vendedor e o seu cliente, e o cliente está ali todo o mês, ele vem comprar alguma coisa, e pode ser que ele perca esse cliente, por não ser uma pessoa verídica, ou seja, não usar com a verdade. Então, ele já sabia que não era possível entregar hoje, gerou aquela expectativa no cliente, o cliente está lá aguardando, olhando até, né, na estrada onde faz a ligação até a casa dele, para ver se o caminhão da empresa vem para entregar o seu fogão, mas infelizmente não virá. Então isso aqui, pessoal, é algo que nós devemos trabalhar, essa questão. Se você não pode cumprir, não prometa. Se você prometeu, dá um jeitinho de cumprir, perfeito? Então essa é a questão chave da empatia. Autoconhecimento, conhecer você, conhecer as suas limitações, conhecer o seu ponto forte, ponto fraco, e trabalhar as partes que precisam ser refeitas, tá? Então, conhecer cada traço da sua personalidade. Ou seja, se você percebe que perde a sua paciência, então evite entrar em ambientes hostis, ambientes de discussão. Evite. Tem pessoas que conseguem prever isso, trabalhar na preventiva e não entra em atrito, não entra em conflito, evita, às vezes não responde o que quer, para não existir esse atrito, até porque ele já se conhece muito bem a sua personalidade, tá? Então, segundo alguns estudiosos, diz que é interessante você se conhecer, conhecer o oponente, né? Se você não conhece nem você nem seu oponente, a chance de vitória é pouca. Se você conhece a você, mas não conhece seu oponente, a chance cai pela metade. E se você se conhece e conhece o seu oponente, aí sim a chance de vitória aumenta e aumenta muito. Perfeito? Então essa é uma das estratégias aí. Quais fatores que influenciam as relações interpessoais? Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Vamos voltar aqui e fazer um apanhado de vida para entendermos como é que funciona. O casal, por exemplo, o casal de um senhor, uma senhora, já estão vivendo juntos há um bom tempo, eles precisam se entenderem para não existir a briga o tempo todo e todo o tempo. Perfeito? Então, o que eles têm que fazer? Alguns deles precisam analisar o que fazer, as suas ações podem desencadear uma discussão, ou, ao contrário, as suas ações podem trazer um ambiente legal e amistoso. Depende
de cada integrante desse grupo. Então, por exemplo, o marido sabe que a esposa não gosta que ele adentre na casa quando ela está limpando. Então, é interessante ele também ter essa preocupação em esperar, em evitar. Deixa ela secar a casa, depois eu entro para pegar o que eu tenho que pegar, as ferramentas para fazer as atividades. Ou, se possível, peça com educação: esposa, eu preciso da caixa de ferramentas, você me alcança, por gentileza? É possível que ela alcance para você e não haja atrito. Se você conseguir fazer isso, parabéns, tá? Mas o que acontece muitas vezes são pequenos detalhes que acontecem e desencadeiam em uma discussão. Até alguns ficam ali 2 dias tristes com a esposa e vice-versa. Por quê? Detalhes, pois ali é uma questão de interpretação e, claro, você tem que ceder alguns aspectos para que não haja atrito, tá, pessoal? Então, a relação interpessoal depende das duas partes. Dizem aí no ditado que se um não quer, dois não brigam. Isso é verdade, né? Então, por exemplo, tem lá um dia que a moça, o namorado, no caso de vocês, a namorada ou o namorado está um pouco redio, um pouco bravo, um pouco chateado. É o momento de vocês evitarem alguns comportamentos. De repente, evitar falar alguns assuntos que ele não gosta de ser abordado. De repente, é o momento de vocês não implicar com o sapato que ele deixou fora do lugar. Então, pode ser, tá, pessoal? Algumas ferramentas para evitar o atrito da relação interpessoal. Outra coisa interessante, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é a questão de cultivar essa relação, tá? Cultivar essa relação, então, o que vamos fazer? Vamos fazer nosso comportamento para reforçar essa parceria entre nós, tá? Vamos reforçar esse pilar de parceria, de amizade, para que ele seja mais resistente quando vir as adversidades, tá? Quando aquele dia que uma pessoa não está muito legal, está nervoso com algumas coisas, então haverá ali mais chance de não existir o atrito. Bom, então o sucesso aqui está o sucesso corporativo, mas pode ser qualquer tipo de sucesso, pessoal. Pode ser, por exemplo, o sucesso no casamento, vamos trocar isso aqui, tá? Ou o sucesso na amizade de vocês na empresa, pode ser também utilizado esse sucesso aqui, mas aqui está corporativo, mas vamos tudo bem. Então, olha só, eu preciso me conhecer, saber as minhas limitações, saber o meu perfil, saber a minha postura, tal, né? Eu tenho que ter esse conhecimento e, com certeza, evitar algumas situações para que isso não desencadeie em algo mais difícil, uma discussão, você perdeu a cabeça e tal, e você falou que não deveria. Então, autoconhecimento para você evitar entrar nesses ambientes. A outra seria, outro pilar, é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Isso aqui é de suma importância, tá, meus caros? Ter a empatia num sucesso aí, tanto faz corporativo como na sua vida pessoal. Assertividade. Assertividade é você falar algo certo na hora certa e evitar alguns tipos de comentário ou comportamento em algumas situações. Você tem que evitar. Evitar, de repente, tocar em alguns assuntos, evitar fazer aquele questionamento, não é hora, não é momento, espera a pessoa ficar tranquila, feliz, alegre, aí você pode fazer as suas correções, se for o caso. Cordialidade, também nós falamos sobre isso, pessoa legal, simpática, tom de voz legal, precisa cobrar alguma coisa do seu amigo, da sua amiga, em questão de relacionamento interpessoal na empresa, muita cautela à forma de falar. Algumas pessoas dizem o seguinte: o que fere não é o que fala, mas como fala. Então, se você precisa fazer algumas correções ali no seu subordinado, por exemplo, ele deixou as ferramentas fora do seu devido lugar e você tem uma organização impecável, você usa os 5 S's e outras ferramentas de qualidade, e você quer cobrar o seu subordinado. Mas aí, você não precisa humilhá-lo, você não precisa chamar ele de desorganizado, incompetente, não precisa. Você vai usar a cordialidade, você vai chamar esse indivíduo: olha, meu caro colaborador, você sempre me ajuda, você é pontual, você trabalha muito bem, o seu serviço é muito legal.
mas é possível você, quando terminar as atividades, guardar novamente as ferramentas nos seus devidos lugares, até porque fica mais fácil para nós encontrarmos posteriormente. Então, olha só, depende da forma que você vai falar para o seu subordinado, ele vai ficar até feliz com você, do jeito que você tratou ali com as palavras. E se você for agressivo, às vezes desfazer dele, muito provavelmente que ele ficará chateado com você, e isso não é bom para o relacionamento interpessoal líder e subordinado, até porque o líder não tem esse comportamento. Depois vem a questão da ética. Pessoal, jamais enganar, tá? Enganar o seu subordinado, enganar o seu cliente, isso não é interessante. Esses dias atrás eu vi um depoimento de um cliente muito descontente com uma empresa na qual ele já era cliente há muitos anos. Então ele chegou, estava comentando que estava muito triste porque venderam para ele um produto e o produto não tinha as funções que foram designadas no dia da compra. Diz lá o vendedor que tinha várias funções ali naquele produto que não tinha. Ele tentou fazer lá, pesquisou no YouTube para ver, não, era tudo em verdade. Então, faltou a ética. Eles, naquela ânsia de atingir as metas de venda, enganaram o cliente, e era um cliente de longas datas. E ele, pessoal, descontente, ele começou, então, a propagar aquilo. Olha, nunca mais compro nessa empresa, eles me enganaram, fiquei muito frustrado, já sou cliente deles há 15 anos, e eles tiveram a capacidade de fazer isso comigo. E aí, cada pessoa da família que ele encontrava, ele repetia a história. Então, olha que prejuízo que essa empresa teve com o marketing negativo, tá, meus caros? Os estudiosos como Potter, Cobra, eles dizem o seguinte, que o marketing gasta 4 vezes mais quando é para recuperar um cliente. Ele gasta muito mais recursos quando é para recuperar um cliente descontente, até porque ele vai relutar muito mais. Perfeito? Então, aqui está os pilares do relacionamento interpessoal em ambientes corporativos. Perfeito? Bom, então, como fortalecer os laços? Pessoal, é muito legal quando a organização faz lá uma confraternização, na chácara da organização, por exemplo, e o pessoal vai lá, faz uma carninha assada, leva ali um refrigerante, toma um refrigerantezinho ali, né? Fazem ali uma brincadeira de futebol ali bem saudável, bem legal. Isso aí reforça esses laços aí de parceria. Então as empresas perceberam que isso é legal, sim. Mas claro, temos que ter muita cautela e, se possível, cuidar com a questão da embriaguez para não passar de algo benéfico para maléfico, tá, pessoal? Então, algumas empresas cuidam muito com essa questão, controlam ali o consumo de bebida para que as pessoas não se alterem e, em vez de cultivar uma parceria, passa a ser uma inimizade. Mas, podemos, então, dizer, num contexto mais informal, por exemplo, você convida lá um amigo de vocês, da sua família, claro, numa época de pandemia, né? Então, já passou, você já foi vacinado, aí você convida, vem aqui em casa, meu parceiro, vamos assar aqui uma carninha, vem aqui para a gente confraternizar junto, hoje vai ter um jogo ali, vamos assistir junto e tal. Então vem lá o rapaz, a pessoa, já é seu amigo, e com isso vai fortalecendo ainda mais os laços, tá? Dessa parceria, dessa amizade. E isso é muito legal, isso é muito bom. Dentro da corporação também acontece isso. Quando um colaborador precisa do auxílio do outro, da ajuda do outro, e ele está de prontidão. Não, meu amigo, estamos aí para te ajudar, vamos lá. E ele vem ali, se esforça, ajuda, organiza. E então, esse elo de parceria vai sendo reforçado. Por isso, tá, meus caros? Vamos pensar assim. Olha, hoje eu fui ajudado pelo meu amigo. O dia que ele precisar, eu o ajudarei. Perfeito. Então, aí já está tendo uma parceria legal, um fortalecimento dos laços. Tem pessoas que não têm essa visão. Tem pessoas que são oportunistas, que ela pedem o auxílio das pessoas para que venham ajudar ela, e o dia que as pessoas precisam, ela fala, não, hoje eu não posso, porque estou com muita atividade aqui, às vezes não é verdade, tá, pessoal? Então, muito cuidado com essa questão aí. Muito bem, outra coisa interessante para reforçar esse nosso elo de parceria, tá, meus caros, é o conhecimento. Então, se você, olha só, conhece ali, tem os contatos e começa aí uma parceria, conversando. Outra coisa interessante é tomar iniciativa para essa conversa, e com essa conversa você começa a conhecer a pessoa, vai se aproximando, percebe que ela é uma pessoa legal, tem uma boa postura ética e profissional, e aí,
depois das impressões que vêm, né, começa então a ser um amigo ou um parceiro a partir desse conhecimento. Aí, lembra que eu contei para vocês uma história na aula passada, meus caros, sobre a questão de saber se comportar para que essa relação continue, e o conhecimento é de suma importância. Então, vamos lá. Por exemplo, você conhece e sabe que essa pessoa, ela não gosta de tais coisas, então você vai evitar. Se você conhece e sabe que ela não gosta de alguns pedidos que os outros falam, mas ela não é amiga dos outros, e você percebe que ela não se sente confortável, evite, não faça isso, não repita esse erro. Ah, mas ela é minha amiga. Não coloque a amizade de vocês em xeque, tá? Não coloque ela em teste. Se é seu amigo de verdade, você vai debater ou até mesmo pedir para as pessoas não fazerem isso. Meu amigo, não faz isso não. Ela não gosta, ou essa pessoa, ela não gosta que é chamada por esse pedido aí. Tá? Vamos ajudar, vamos ser parceiro dela, porque ela é uma pessoa muito legal, mas ela vai ficar chateada com você se você continuar usando esses termos aí, tá, pessoal? Tem gente que tem essa mania, né, meus caros, dentro do ambiente de trabalho, começa a inventar apelidos para as pessoas, e alguns apelidos a pessoa não gosta, né? Um apelido ruim, que às vezes desfaz a pessoa, não, ninguém gosta, tá? Então, muito cuidado nessa questão, o relacionamento interpessoal precisa ser cultivado, você precisa conhecer ele para que isso vá adiante. Então, conhecer, claro, você conheceu, estava lá numa festa dos amigos, e aí passou-se um tempinho, ela veio ali para tomar uma aguinha, você começou a conversar com ela, percebeu que ela é uma pessoa legal, tem um papo legal, e foi, então, construindo essa parceria. Bom, então a construção vem aqui, ó. A partir do momento que as pessoas começam a desenvolver um laço de confiança e se importa umas com as outras. Olha só, esse laço de confiança, meus caros, é de suma importância. Então, lá na empresa, por exemplo, pode acontecer que alguém que era antes de você, entrou na empresa antes de você, ele tenha um conhecimento mais avantajado que você na organização sobre alguns procedimentos. E aí você passou a ter algumas aptidões, alguma amizade com ele, e ele passa a te ajudar. Ele é uma pessoa confiável, uma pessoa legal, e te passa, ele é o seu mentor, passa informações preciosíssimas para você. Aí você chega em casa e fala, nossa mãe, nossa pai, nossa tio, nossa tia, eu encontrei uma pessoa muito legal para ser amigo, meu amigo lá, fulano de tal, ele é muito legal, olha, ele é parceiro mesmo, ele sabe bastante coisa, ele vai me passando as informações. Pensa numa pessoa legal, né? Então, existe uma construção em andamento, e isso é muito bom, tá, pessoal? Depois que aconteceu ali, então você conheceu a pessoa e agora está construindo essa parceria, agora tem a continuidade, a continuação. Perfeito, meus caros? Essa fase depende de um compromisso mútuo, ou seja, eu tenho que ajudar, eu preciso ser ajudado, eu tenho que ter uma forma amistosa de falar e ela precisa também ter a maneira amistosa de falar comigo. E aí sim, quando existe um compromisso mútuo, ou seja, todos os dois são beneficiados, perfeito. Então, esse relacionamento interpessoal ele vai durar muito tempo, perfeito? Porque existe uma parceria, existe compromissos mútuos. É legal ser amigo dele, porque ele é uma pessoa muito extrovertida, gente boa, e eu também preciso ser alguém legal para que ele se sinta muito bem estando na minha companhia. Então, dentro da empresa, tem pessoas que elas querem ter a amizade, mas elas são um pouco chatas, elas são um pouco agressivas, e aí é mais difícil, pessoal, porque a tendência é que as pessoas, não entendendo, não percebendo que é algo intrínseco da pessoa, vai se afastando aos poucos e não há continuidade, então. Você já, com certeza, já conhece algumas pessoas que têm dificuldade para fazer amizade. E também conhece pessoas que são muito fáceis ser amigo dela, que é uma pessoa legal, simpática, cortês, gente boa. Quando precisar, ela ajuda, é uma pessoa disposta, não fala mal dos outros para você e nem, com certeza, você para os outros. Então, existem algumas situações aí que vale a pena cultivar uma amizade. Até porque a pessoa proporciona isso. Mas também, tá, pessoal, temos que cuidar com a
deteriorização, ou seja, vai acabar. Se você não cultivar essa amizade, ela se acaba. Então vamos lá. Um dia, vocês vão lembrar aí, um amigo de vocês, que vocês gostavam muito, né? Porque agora vocês não são mais amigos, um exemplo. Eles decepcionaram vocês. O que ele fez? Ele foi falso, ele ocultou um segredo meu, que era para ele me contar, não quis contar. Em questão de ética, a gente estava falando um tempo atrás, por exemplo, ele viu a minha namorada lá no centro com outra pessoa e não me contou. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Então, decepcionou e a amizade, a tendência é que ela venha a acabar. É claro que em algumas situações existe ali um pedido de perdão, a pessoa ela se conforma e imagina que errou mesmo, vem até você humildemente e fala, meu amigo, me desculpa, eu não farei mais isso, realmente eu pisei na pelota, pisei na bola com você, mas isso não irá acontecer mais. É claro que teremos que ter a humildade de perdoar, pessoal. A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, então temos que perdoar sim, tá? Então, em algumas situações, se não houver essa reconciliação, essa parceria, vai acabando, vai desfazendo essa amizade que era tão legal um tempo atrás. Só lembrar aí de algum amigo de vocês que, de repente, não foi nem nada que aconteceu, mas se foram se afastando, ele foi morar um pouco mais distante, vocês foram se vendo menos vezes, aí a intensidade de trocas de mensagens pelo WhatsApp foi diminuindo e daqui a pouco vocês são somente colegas e não são mais amigos, porque quase não se encontram ou se falam. Até mesmo a questão da correria do dia a dia, né, meus caros? Muito bem, então a questão é interessante pensarmos nisso, tá? Então, tenho que atentar a esse detalhe. Dentro de uma organização, meus caros, eu preciso sempre cuidar que existe lá vários fatores, vários pontos que eu tenho que cuidar, que a minha parceria, a minha relação interpessoal, ela precisa ser em diversos segmentos. Então, vamos lá. O meu cliente, eu preciso ter uma relação amistosa com ele. Claro, pode ser que ele não seja o meu amigo, mas quando ele estiver chegando na minha empresa, que ele sinta-se prazer quando eu estiver ali para atendê-lo. Perfeito? Então, eu vou lá, converso com ele, sou cortês, utilizo as palavras certas. Muito cuidado, pessoal, em falar muito, perfeito? Então, tem pessoas que muito falam e, às vezes, atrapalham um pouco a questão do relacionamento interpessoal. O ditado que diz que quem muito fala dá bom dia a cavalo é verdade. Então, você tem que cuidar, pensar muito o que vai dizer para esse cliente, para que ele não fique descontente com as suas abordagens, tá? Aquela pessoa que fala demais, fala muito, é perigoso. Então, você tem que ser calculista. Eu preciso conversar com o meu cliente, as informações que ele me falar, eu preciso aproveitá-las, utilizá-las, ela para fortalecer nossa parceria. Aí você vai oferecer um cafezinho, vai pedir para ele assentar se ele tiver interesse, nunca obrigando, sempre na parceria, sempre na questão de cortesia. Se o cliente é novo, você nunca tinha visto ele antes, qual é a maneira legal para você cativar esse cliente? Então, primeiro, sua postura corporal tem que estar adequada. O seu tom de voz tem que estar perfeito. E você, então, se apresenta a ele, a distância aí de 1,5 m ou um pouco mais, e aí fala para ele da seguinte forma: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, senhor, posso ajudá-lo? E aí ele fala: olha, meu amigo vendedor, eu estou só dando uma olhada aqui, meu parceiro, estou só olhando. Ah, tudo bem, então fique à vontade. Qual o nome do senhor? Ah, o meu nome é Edson. Ah, beleza. Fique à vontade, senhor Edson. Se precisar, eu estou ali na frente, tá bom? Beleza. Então aí você dá aquela afasta, tá, pessoal? Sem pressa, sem correr, vai se afastando e fica a uma distância considerável do cliente. E fique observando ele, claro, não fixar os olhos nele, mas de tempo em tempo você dá uma olhadinha no seu comportamento corporal. Se ele olhou ali fitamente para um produto na vitrine ali e olhou para você e fez o sinal com a mão, aí sim, aí é a hora de você chegar até ele e dizer: oi, senhor Edson, o que o senhor precisa, senhor Edson? Posso ajudá-lo?
Aí ele vai falar, porque já está interessado em ver um produto. Então, ele diz, você pode, por gentileza, buscar esse produto lá na prateleira para me fazer um teste, fazer um experimento? Opa, é para já, meu caro. Já estou indo, só um minutinho, tá? Aí vai lá, pega a numeração dele certinho, se caso for um sapato, vai até o depósito, mas não pode também ser moroso, não pode demorar. Se você demorar, perdeu a amizade, porque o cliente vai achar que você esqueceu dele e vai pedir para outro, tá? Então, vai rapidinho lá no depósito, se organiza para saber onde estão esses modelos. Isso aí você tem que fazer uma prévia. Antes de começar o labor, você já tem que fazer uma prévia, ou seja, verificar os modelos, quais os modelos e aonde eles estão na prateleira. Então, você chega lá rapidinho, você é organizado, já traz o sapato que ele escolheu e já faz uma análise. Olha, se ele escolheu e achou legal essa cor aqui e esse modelo, eu vou levar esse outro que é um pouco diferente, que pode ser que ele agrade do outro, tá? E aí você já volta rapidinho. Opa, meu cliente, desculpa a demora, obrigado por ter aguardado. Aqui está o sapato para o senhor fazer o teste. Aí coloca ali uma meia no pé, calça, legal, gostei. Esse outro que você trouxe também achei legal, deixa eu ver. Aí vai que, né, de repente ele compra até os 2 pares de calçado. Como você é uma pessoa legal, esperou o tempo certo para fazer a abordagem, aí você também vai usar com a educação para fazer algumas perguntas. Se o senhor quiser aproveitar, temos alguns cintos ali na promoção, se o senhor quiser, tá? Que dá muito bem certo com essa cor que o senhor acabou de fazer a aquisição aí desse calçado. Aí pode ser que ele diga, opa, deixa eu ver então, meu amigo, traz para cá esses cintos para me dar uma experimentada. Você falou certo, eu preciso de um cinto, o meu está muito derrubadinho. E aí, pessoal, começa então, olha, o par de meias, se o senhor quiser também temos aqui, perfeito, um boné, professor. Então vai oferecendo o produto, isso não é errado, por quê? Você está medindo a receptividade do cliente. E pode ser que ele saia dali, pessoal, com as mãos, as bolsas cheias de produto, perfeito? Então, isso aqui é muito interessante, essa abordagem de saber fazer a leitura, saber o momento certo de abordar o cliente. Isso tudo já faz parte do quê? De um relacionamento interpessoal que poderá chegar aqui mais para frente, ele pode se tornar o seu cliente, se você assim fizer. Perfeito? Então, é interessante vocês terem essa visão. Muito bem, meus caros, então, olha que triste, né? Infelizmente, o relacionamento interpessoal, ele tem as suas fases. E a fase final é quando acontece um imprevisto e ele se muda para uma região onde fica de difícil comunicação ou até mesmo vai para o andar de cima. E aí, infelizmente, tá, pessoal? Só as boas recordações que ficarão ali na nossa memória, perfeito? Mas é interessante nós atentarmos e, enquanto estivermos ali juntos e parceiros, vamos fazer esse cultivar essa prática, tá? Pratique e cultive essa parceria, tá? Então, faça lá algumas ações que o agrade, tá? Tem pessoas que é seu amigo, mas nem parece que é seu amigo, porque de tempo em tempo ele está aprontando. De tempo em tempo ele faz alguma coisa que te deixa descontente. Então, o verdadeiro parceiro no relacionamento interpessoal, dentro da organização, o colaborador amigo de trabalho, ele está sempre ansioso em auxiliar. Você já sabe daquela pessoa que, se o seu setor tiver lá um computador que não quer ligar, ele chega e fala, meu amigo, seu computador não quis ligar hoje? Posso tentar ver se eu consigo te ajudar e fazer ele ligar? Então ele vai lá, tá, pessoal? Ele já tem um conhecimento sobre aquela área e ele vai ali, já ajusta aquilo ali e já começa a funcionar perfeitamente aquela ferramenta. Então são pessoas que, de tempo em tempo, elas vão cultivando essa parceria. E você sente assim, olha que legal ser amigo desse menino. É um menino prestativo, uma pessoa super legal, super cortês. Eu acho interessante continuar amigo dessa pessoa. Então, cultivar essa parceria, perfeito? Outra coisa interessante, mantenha uma atitude positiva. Então, tem pessoas que você vai lá na relação interpessoal e comenta algo para ele, algo que não é tão legal, né? Poxa vida, houve ali um imprevisto, aconteceu algo comigo lá no trabalho, no meu setor, e o que ele faz? Ele é uma pessoa pessimista, a atitude dele é pessimista, e ele fala, meu amigo, você está perdido. Agora você acabou de se complicar a sua vida, você está perdido, cara, não vai dar certo não, você não vai conseguir, tá? Então isso aqui não é bom,
dentro do relacionamento interpessoal, a pessoa precisa ter atitude positiva. A pessoa tem que ter atitude positiva. Então, o que acontece? Ele vai chegar trazendo para você um problema e você vai dizer o seguinte: meu amigo, você é muito competente. Você vai tirar de letra, meu parceiro. Você tem competência. E aí, pessoal, olha que legal. Uma certa vez, eu acho que até já mencionei na aula passada, mas eu vou refrisar rapidinho o que aconteceu. Eu trabalhava em um colégio, não vou falar onde, é questão de ética, e as minhas primeiras abordagens como professor foi em 2010. Eu cheguei lá um dia, primeiro dia de aula, eu era empreendedor na época, eu era gestor de empresas. E eu cheguei lá, primeiro dia de aula, nunca tinha trabalhado com alunos. E eu estou aguardando ali para bater o sinal, né? E aí chegou uma professora e falou assim: professor, você vai começar hoje? Você é professor novo? E eu disse: sim, começarei hoje. Ela disse: o senhor está perdido. Olha, os alunos aqui são péssimos. Os alunos aqui, olha, e ela falou alguns termos que não posso nem repetir, né, meus caros? Olha, o senhor fazia o que antes? Eu falei: eu era gestor de empresa. Nossa, o senhor fez uma coisa errada demais. O senhor não poderia ter feito isso. Alunos daqui desse colégio não tem jeito. É muito difícil. O senhor vai ver. O senhor está, falou até uma região, o senhor está num lugarzinho quente. Falou assim. E eu fiquei pensativo. Olhei para aquela senhora e falei: nossa, então eu estou perdido mesmo, né? O que aconteceu, pessoal? Ela se ausentou um pouquinho, afastou ali, e aí chegou até mim um professor, que eu vou até falar o nome dele, porque eu gosto muito dessa pessoa, é uma gente boa demais. Ele chegou para mim e falou: professor César, professor Edson, não, primeiro ele perguntou meu nome. Qual é o seu nome, professor novo? Edson, professor Edson, pode ficar tranquilo, meu amigo. Eu fiquei ali ouvindo e eu vi que você tem conhecimento na área de gestão, já trabalhou na gestão. Aí ele me perguntou a quantidade de tempo, eu falei 13 anos. Nossa, professor, pode ficar tranquilo. A matéria que você vai trabalhar é o quê? Administração. Nossa, professor, pode ficar tranquilo, você vai tirar de letra, meu amigo. E outra coisa, os alunos aqui são ótimos. Eles só são ruins se você não tiver domínio de sala. Mas como você é um gestor, já trabalha com pessoas, isso vai ser tranquilo. Então, quando o professor César começou a refrisar sobre isso, aí eu fui ficando mais aliviado. Falei: puxa, que alívio, né? Porque eu imaginei que eu estaria entrando em um ambiente hostil ao extremo. E não era, pessoal. O que aconteceu? Fui lá na sala de aula, abordei os temas ali que eu tinha proposto no meu planejamento, muito legal, muito show de bola, voltei para casa, olha, lá da região que eu trabalhava até aqui, dava 25 quilômetros, vim de lá aqui, feliz, cantando, alegre. Por quê? Porque eu foquei mais na atitude positiva do professor César. Agora, imagine se eu tivesse posto na cabeça aquela propaganda negativa da professora, que eu não vou falar o nome. Muito provavelmente que eu tinha entrado na sala de aula, entrado cabisbaixa, entrado sem argumento, entrado já na defensiva, e muito provavelmente não daria certo mesmo, tá? Os alunos ficariam chateados: nossa, que professor quieto, que professor chato, né? Por quê? Ela tinha me feito um ambiente hostil e não era, tá, pessoal? Então, muito cuidado para que vocês também sejam pessoas com atitude positiva, que vocês, dentro do ambiente corporativo de vocês, olhem pelo lado positivo e não só do negativo. Então, se alguém falar: olha, nós teremos que trabalhar 1 hora a mais hoje, fazer 1 hora extra. Opa, tem a parte boa disso aí. Por quê? Ué, nós vamos ter horas extras, vamos receber uma multa de 50% sobre a hora trabalhada. Oh, que legal, nós temos emprego, ou seja, a empresa está precisando de nós, então nós não seremos demitidos a curto prazo, isso é legal e tal. E aí, pessoal, sempre olhando para o lado positivo. E aí a pessoa mostra para você um copo até o meio com água, aí pergunta e você tem que responder o seguinte: olha, esse copo está meio cheio. Ah, legal. E se você responder que esse copo está meio vazio, então você tem uma atitude que não é positiva. Perfeito, meus caros? Sempre olhando o lado positivo das coisas, em qualquer aspecto, qualquer lugar que você estiver, que acontecer, olhe o lado positivo, que sempre terá lado positivo de todos os acontecimentos. Olha só que interessante, meus caros. Aqui tem uma bola, e é uma bola de uma pessoa que ficou
perdida no mar até chegar a uma ilha, e lá ele, não sei se foi a correnteza, levou essa bola até a ilha, e ele pegou essa bola e fez ali com, não sei se foi com frutas ou foi outra coisa, mas ele fez a fisionomia de uma pessoa. E vamos entender por que isso aconteceu. Provável, foi provado já pela ciência que nós somos seres sociais. Então, houve lá uma certa época um tipo de uma competição para a pessoa ficar em uma ilha deserta por 30 dias, sem contato algum com internet, com telefone, com nada. Não poderia ter contato com o mundo externo, ou seja, com as outras pessoas. Se ele ficasse 30 dias lá, confinado, sem conversar com ninguém, ele ganharia um prêmio legal, sabe, pessoal? Ganharia um prêmio bem interessante após esse período. E aí, só que ia, como era um teste para verificar a questão social das pessoas, né, como eles conseguiriam sobreviver sozinhos, foi feito várias edições e não teve nenhum que conseguisse chegar ao prêmio final. Até porque, tá, pessoal, já existia um cenário já propício para a melancolia, né? Existia um cenário já propício para a melancolia ali, um ambiente que, junto com outras pessoas, seria legal. Mas ali, a questão do design daquela casa, que ele estava junto, dentro, remetia a algumas tristezas. E, infelizmente, ou felizmente, nenhum dos integrantes daquela competição conseguiu chegar ao final e vencer com o prêmio. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, somos sociais, ou seja, para nascer, os animais, eles nascem em questão de meia hora, já está andando, né? Por exemplo, eu estava assistindo esses dias os animais na África, nascem em questão de meia hora, já estão em pés, já estão tentando buscar o alimento. E o ser humano? Como que o ser humano é? O ser humano não consegue, meus caros. O ser humano, se a mãe não trocá-lo, abrigá-lo, né, usar ali as roupas, alimentá-lo, ele perece. Então, o ser humano é, sim, um ser social. Ele não consegue nascer e sobreviver sozinho. Se a mãe não estiver próximo, auxiliando em tudo, ele não consegue caminhar, não consegue se alimentar sozinho, tá? Então, é muito complicado o ser humano. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele desenvolveu ali uma relação interpessoal com uma bola. Então, na mente dele, essa era a única pessoa na qual ele poderia conversar, trocar ideia, apesar da bola não responder, né? Mas aí, pessoal, teve um momento que ele perdeu essa bola. E o desespero que ele teve? Senhor Wilson e tal, né? Que a bola chamava Wilson. Onde você está? E começava a chorar e tal, porque ele imaginava que ele ia demorar muito para ser encontrado, ou até pensava em não ser encontrado mais pela civilização. E aquela bola era o único amigo dele naquele ambiente, para que ele não ficasse tão isolado, tão para baixo, né, pessoal? Então, provou esse filme, e é verdade, que nós temos, sim, a necessidade de estarem aqui. Dentro da empresa também, aquelas pessoas que se isolam, que querem fazer sozinho, que acham que não precisa da parceria, são individualistas, eles sofrem muito, porque geralmente as organizações conseguem chegar aos seus objetivos quando existe o trabalho em equipe, quando existe a parceria. E algumas pessoas ainda relutam. Eu não gosto de trabalhar junto com pessoas, eu gosto de fazer do meu jeito, mas para a organização isso não é legal, tá, pessoal? Isso não é bom. Isso aí é algo muito ruim. Então, vamos atentar por isso. Então, tem pessoas aí que têm dificuldade em trabalhar em equipe, já comece a se organizar. Por exemplo, dentro da sala de aula mesmo, isso é normal. Você fala, pessoal, eu preciso de desenvolver um trabalho em grupo de 5 pessoas. Tem alguns alunos que relutam. Professor, eu posso fazer sozinho? Eu falo, olha, meu amigo, vamos tentar fazer junto, porque quando vocês começarem a ir para a organização, para a empresa, vocês não poderão trabalhar sozinhos. Professor, eu posso então escolher quem será o meu integrante do meu grupo? Também acho que não é interessante, porque quando vocês forem contratados, vocês não poderão escolher os amigos de vocês, os parceiros lá na empresa. Verdade. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa,
Ah, professor, mas aqui existe uma diferença cultural aqui. Melhor ainda, quanto mais divergências culturais e costumes e alguns aspectos, melhor ainda, isso aí agrega valor, tá? Então, tente fazer parte dessa equipe, converse com eles, vamos tentar montar esse trabalho, mesmo que seja com culturas diferentes aí, tá? Religiões diferentes, isso é ótimo, pessoal. Então, nós precisamos, sim, de pares para que obter essa questão de produtividade. Não tem como ser produtivo na empresa trabalhando no individualismo. Eu repeti na aula passada, falei na aula passada, vou repetir um pouquinho agora. Se o time de futebol, se um dos integrantes, o atacante, for individualista, ele pode direcionar a equipe inteira a perder o jogo. Ele pode direcionar a equipe inteira a perder essa partida, porque ele vai querer fazer sozinho, ele vai tentar driblar diversos jogadores e não conseguirá lograr êxito, que é fazer o gol. Mas se ele for parceiro, tocar a bola na hora certa, quando vir os zagueiros para ele joga a bola do outro lado, tem o seu amigo livrinho, pessoal, então o seu amigo vai pegar a bola, vai dominar, tem espaço, aí ele escolhe o canto e faz o gol, tá? Outra coisa que a equipe tem que levar em consideração é que cada um tem a sua função já pré-definida. Então, quando o técnico já vai dando as camisas para os seus integrantes, ele já fala, ó, você vai ser meu atacante, você vai ser o rapaz da ligação, você vai ser o zagueiro, você vai ser o goleiro, e ele começa então a usar suas estratégias para dividir, cada um tem a sua função. Vamos fazer de conta que o zagueiro foi para a área para cabecear lá, quando era um jogo ensaiado, para cabecear a bola e marcar o gol ali, porque ele tem a altura. Só que assim que não deu certo aquela estratégia, o zagueiro já volta correndo, porque a função dele é defender, tá, pessoal? Na empresa, da mesma forma, eu preciso do vendedor, eu preciso do rapaz que faz a entrega, eu preciso da pessoa que faz a compra, eu preciso do gestor, o gestor tem que ser bom para fazer uma boa gestão na empresa e para que ela vá para frente, não adianta nada se a minha empresa não estiver progredindo. Não adianta eu ser um bom vendedor se a minha empresa não estiver abrindo novas filiais. Aí não adianta nada. Como que eu vou crescer se a minha empresa não está crescendo? Como que eu vou aumentar a minha posição no meu cargo se a minha empresa está fechando setores? Não é possível, tá? Não é possível. Beleza, meus caros alunos? Então, volto a refrisar para vocês. Querem ter sucesso? Querem ser alguém vitorioso dentro do ambiente de trabalho? Muita cautela com o relacionamento interpessoal. Muito cuidado. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que no relacionamento interpessoal, eu preciso falar e ouvir mais. Eu preciso ouvir as pessoas. Se a pessoa estiver com a verdade, flexibilidade para mudar de plano. Flexibilidade para aceitar o que ela tem a dizer e falar, ó, meu amigo, você tem razão, mudei de opinião aqui agora. Olha, eu fiz aqui as minhas ponderações e você está certinho. Mudei de ideia. Olha que coisa linda. Então, só acontece isso se a pessoa tiver essa habilidade do relacionamento interpessoal. Eu sei que a pessoa não gosta de alguns comportamentos. Evito. Eu sei que essa pessoa não gosta de falar de pessoas. Evito. Vou falar de projeto, vou falar de objetivo, de meta, mas não falo de pessoa. E aí, tá, pessoal, esse conselho pode ser num ambiente mais macro. Quando você estiver no ambiente corporativo, não aceite alguém falar mal de um amigo para vocês, que aí vocês é conivente. Tente evitar, tente neutralizar isso. Meu amigo, olha, eu não gostaria de falar mal desse meu amigo. Vamos falar das coisas positivas que ele faz. Olha, não é só a parte negativa que a gente tem que abordar. Vamos falar das partes positivas que ele faz. Ninguém aqui no setor faz a produção que ele consegue. Tá? Então, quando você faz esse tipo de comportamento, automaticamente você está jogando sobre essa pessoa que está tentando usar com a comunicação informal um antídoto, e ele vai parar. Ele vai falar assim, puxa vida, não posso nem falar mal dos meus amigos para isso aqui, que ele não aceita, ele não gosta de falar, e isso é uma vantagem muito grande. Tenho certeza que não haverá conflito no setor de vocês se vocês tiverem esse comportamento. Não quero falar de pessoas, eu quero falar de projeto.
Ah, mas aconteceu lá, eu quero te falar um negócio que aconteceu. Não, meu amigo, olha, vamos passar pelo crivo das três peneiras, né? Vamos falar, vamos ver se é verdade. Existe bondade? Existe necessidade nisso aí? Então, quando passa pelo crivo das três peneiras, é muito provável que não precisa levar adiante. Perfeito? Então, temos que colocar no lugar do outro. Se fosse de mim, eu gostaria que alguém falasse mal de mim nas minhas costas? Não. Então, mas eu preciso resolver essa situação. Então, converse com a pessoa que está envolvida. Chame ela um canto, conversa com ela, dê os seus conselhos, mas não faça isso. Perfeito, meus caros? Então, tá aí as pirâmides do progresso, tá? Autoconhecimento, vocês conhecem a vocês mesmos. Empatia, se colocar no lugar do outro. Assertividade, falar as coisas na hora certa, no momento certo. Cortesia, ou seja, ser cortês, ser educado, ser simpático, ser honesto, que é a questão da ética. Ser verdadeiro, não utilizar com a inverdade em ambiente de trabalho. E aí, se você trabalhar assim, vai fortalecer os seus laços. E aí, para adquirir uma parceria, um relacionamento duradouro, você precisa conhecer a pessoa. Depois de conhecer, você tem que construir isso, tá? E aqui, pessoal, paramos um pouquinho para fazer aqui uma análise bem legal. Tem alguns casais que não se preocupa muito com essa construção, né? O marido, há muito tempo, já não compra mais um buquê de flor para a esposa, ou lavar a louça para ajudar ela ali também, né, pessoal? Tem alguns que não querem preocupar com essa construção. Sempre quando a esposa pergunta ou o esposo pergunta algo, ele é muito rude nas respostas, e isso, pessoal, não ajuda na construção, tá? Não ajuda na construção. Você quer que o casamento ou o relacionamento interpessoal vá adiante? Comece a pensar: eu preciso melhorar o meu tratamento para com ela, para que as coisas melhorem. Então, aqui eu posso tirar para vocês uma história bem interessante. Uma mulher, ela chegou lá na curadeira, né? E pediu um remédio. Olha, eu quero que você me dê um remédio aí, que eu quero matar a minha sogra. E a curadeira falou assim: mas você tem certeza? Tenho. Então eu vou dar para você aqui. Ó, mas é o seguinte: você vai levar esse remédio e você vai colocar na comida dela uma colherzinha cada vez, mistura com feijão para ela não perceber, tá? No prato dela. Só que para não levantar nenhuma suspeita, você tem que tratar bem dela. Ou seja, você tem que tentar conquistar ela. Ela tem que ver que você mudou para melhor, para as pessoas não desconfiar que você matou ela. Perfeito? Ah, muito bem. Ela pegou aquele vidro de farinha, um tipo de uma farinha, e trouxe. E aí, no almoço, já na ansiedade, nossa, que legal, hoje eu vou dar a primeira dose para minha sogra, eu quero mandar essa senhora para o andar de cima. E aí colocou lá, tá, pessoal, misturou bem o feijão, deu para a sogra. Oi, sogra, olha, eu trouxe para a senhora aqui uma sobremesa, eu trouxe uma laranjinha descascada, tá? E aí a sogra levou aquele susto, falou: mas nossa, essa mulher nunca me tratou assim, né? Oh, tá me trazendo até uma laranjinha. E aí, pessoal, todo dia colocava uma dosinha daquela farinha na comida da sogra e tratando ela bem. Ô, sogra, a senhora quer que eu lave para a senhora os chinelos, a senhora que está um pouquinho suja? Ah, que bom, minha filha, lava aí. Bom, conclusão, passou-se um tempo, a nora voltou lá na curadeira, rápido, com pressa, com medo, falou assim: por favor, a senhora não tem um antídoto contra esse remédio? Porque já faz 2 semanas que eu estou dando para ela, e você sabe uma coisa, eu não quero mais que ela morra. Como assim? Não, não quero mais. Olha, eu comecei a tratar ela muito bem, e ela respondeu também me tratando bem. E você não acredita que eu sou amigo dela hoje? Eu não quero mais, parei de dar a farinha para ela. Eu quero que a senhora me dê um outro remédio para me dar para ela, para que ela não morra. Eu não quero que ela morra mais, pelo amor de Deus. Daí a moça falou assim: não, mas fica tranquilo. O que eu te mandei é só farinha mesmo. Não tem nada de veneno. E aí, pessoal, o que resolveu, então, essa relação interpessoal foi que a nora começou a tratar bem da sua sogra, e aí ela parou, não quer mais que a sogra morra, mas ainda bem, né, que a curadeira, ela foi muito inteligente e não mandou veneno de rato, não, mandou somente farinha, e aí as coisas ficaram muito bem, até o finalzinho das suas vidas ali, a sogra viveu muito bem a partir daquele momento que houve essa parceria, ou seja, houve essa construção ali de um relacionamento legal.
Aí a sogra não queria mais brigar com a nora, já começava a defender ela, já começava a falar bem dela, já comprou alguns presentinhos para ela, e a parceria voltou à normalidade. Olha que interessante, pessoal. Então, eu preciso cuidar, tá? Que haja a continuação. Então, eu tenho que cuidar muito para que haja a continuação dessa parceria. Se eu começar a ser chato, começar a ser uma pessoa insensível, vai caindo, não haverá mais continuidade. Perfeito, meus caros? Então, seria esse nosso bate-papo, tá? E nós estamos, então, finalizando nosso bate-papo de hoje. Eu acredito que tenha contribuído, tá, meus caros alunos, para que vocês moldem aí a parte profissional de vocês, como se relacionar dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, tá? Quais são os segredos que eu preciso utilizar para continuar trabalhando bem em equipe, relacionamento interpessoal. Beleza, meus caros? Tudo de bom para vocês e até uma próxima, se Deus permitir.